Vai. Está carregando. Entrou, certo? Uhum. Acho que já estamos no vivo. Mas está estranho o que acontece. Estamos no vivo, né? Sim? Sim. Tá. Perfeito. Porque muda a tela como novo aplicativo, então não consigo ver. Aí estamos no vivo. Perfeito. Para assistir, olhar os comentários. Beleza. Oi, tudo bem? Está aí Adriana, Nathalie Klein. Tudo bem? Oi, Bem-vinda. Dri, tudo bem? Lê, como está você hoje? Tô bem. Fechando Tô maio, um mês mais, né, na quarentena. um mês a mais, mas Sim, estamos indo. não, perfeito. Já estamos no outono, mais frio, então vamos ver como vai junho. Sim. Desde cá. Eu tô com a minha rinite atacada por causa dessa mudança de tempo. Sim, claro. E, então, se eu tossir, eu tô com uma água aqui, porque com a mudança de tempo, minha garganta tá pegando um pouco. Claro, tranquila. Tranquila, as pessoas vão entender. Não, perfeito. Acho que vamos esperar uns minutinhos para o Sim. pessoal entrar. Aí está a Nath, bem-vinda também. Deixa eu olhar aqui. Estou na página só para, por enquanto, entender, porque a tela muda muito. As tecnologias novas é. Sim, a tela muda, mas perfeito. Bem-vindos, pessoal, que está entrando para a nossa live de Sextou com Capacita Law. Hoje vamos falar de um banho divertido. Com segurança, claro, sempre, né? Sim. Uhum. Boa tarde, Maria Luísa. Obrigada por estar aqui. Perfeito. Então, não sei se você quer ler, que vamos nos apresentando, conforme Acho as que pessoas vão entrando, eu vou te falando, tá tá bom. bom? Vamos lá. Perfeito. Olá, pessoal. Meu nome é Janete Figueroa, sou a diretora da Allo Medical Brasil e tenho o prazer de ter a live, mais uma live com Letícia. Ela é nossa fisioterapeuta, responsável técnica e supervisora comercial da Allo Medical. No Brasil, nós estamos em São Paulo, tá bom? Então, hoje vamos falar sobre como tirar sorrisos na hora do banho para crianças com qualquer tipo de deficiência. E vamos aprender também que não é só para crianças, também temos outro público que pode se beneficiar da cadeira, tá bom? A Lê tem aí o equipamento. Então, não sei, Lê, vamos começar. Vamos. Qual é o nome do equipamento que você vai nos mostrar hoje? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês a HTS. A HTS ele é um equipamento da Rifton e ela é uma cadeira de banho e higiênica. Por que a gente fala que ela é higiênica também? Porque ela é uma cadeira que ela pode ser colocada em cima, né, sob o vaso sanitário. Então, isso também cria até mais uma independência para quem está utilizando a cadeira. Claro. Então, a gente pode usar ela no banho, que eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouco como que funciona, e também sob o vaso sanitário. Não, beleza, é muita coisa, né? Muitas funções em um equipamento só. Sim. E, por exemplo, quem pode se beneficiar de usar essa HTS? Bom, hoje quem se beneficia da HTS são todas as pessoas com algum tipo de deficiência Hum. e também com pessoas com mobilidade reduzida. Por exemplo, um idoso, se tiver dentro das medidas de referência do peso suportado da cadeira, ele também vai se beneficiar porque ele vai ter um banho confortável. Perfeito. E que mais benefícios? Porque
pelo que estou enxergando, o cuidador pode ter também benefícios, né? Sim, com certeza. Qual que vai ser o grande benefício do cuidador? Por ela ser uma cadeira que ajusta na altura, vai ser fácil para o cuidador dar o banho no usuário e também vai ser fácil para o cuidador fazer a transferência desse usuário. O que que é isso? Tirar o usuário da cadeira, né? Perfeito. A Estamos aqui, HT... desculpa, mas pessoas estão entrando. Bem-vinda, Cíntia, bem-vindo, Manuel. Prazer sempre ter a vocês aqui. Tá, pode continuar, desculpa, Lê. Imagina. Bom, e outros benefícios dessa cadeira hoje, a cadeira ela é a única no Brasil que promove um tilt anterior e posterior. O que que é isso? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Sim. Quando a gente fala de tilt posterior, é um movimento junto do ângulo do assento e do encosto. Então, Ok. essa cadeira, ela tem um tilt posterior de 15 graus. Esse é o tilt. Então, é esse movimento junto do ângulo do assento e do encosto. Perfeito. O que que vai facilitar isso? Qual é o benefício disso para o usuário e para o cuidador? Para o usuário, ele vai ter um banho mais confortável para lavar o cabelo, né? Então, eu vou conseguir dar esse tilt para trás e vai facilitar no relaxamento. Se o usuário tem espasticidade, que são aqueles movimentos bruscos, vai ser mais confortável. O usuário não vai perder o eixo de gravidade dele, o centro de gravidade dele. E para o cuidador também vai ser muito mais fácil, porque ele vai conseguir lavar o cabelo do usuário, por exemplo, aqui nessa posição, não vai precisar ficar indo aqui para frente. Perfeito. Então, isso facilita muito nesse movimento do tilt posterior, que é a inclinação do assento e encosto para trás da cadeira. Deixa eu dar bem-vinda também. Temos a Giovanni. Bem-vindo, Giovanni, paralímpico aqui. Muito bom. Ele é muito bom nas lives também, então. Vai Muito dar. bom. Bom, Ok. vou mostrar agora o outro tilt, né, que é o tilt anterior, que é esse movimento para frente. O Ok. que facilita esse movimento? Na hora de tirar o usuário da cadeira. Eu vou colocar o usuário para frente e vai facilitar para o cuidador tirar ele da cadeira. Sim. Pensando até, lembrando um pouco da nossa live, né? Porque esse movimento para frente Sim. diminui a força que você precisa fazer, tanto quem está sentado quanto para quem está tentando levantar, para tirar ele da cadeira. Perfeito. E além do tilt, essa cadeira ela tem a inclinação do encosto. Então, eu consigo movimentar o encosto em até 15 graus também. Isso também vai facilitar na hora do banho. E nesse movimento para frente, se vocês perceberem que eu estou aqui com ela um pouco para frente, esse é o tilt de 6 graus positivo, né? Então, o que isso facilita principalmente para quem está usando essa cadeira no vaso sanitário? Esse movimento anterior facilita a flora intestinal. Então, quando você está nesse posicionamento para fazer as necessidades, é muito mais fácil o trânsito intestinal na hora do banheiro. Tá? Perfeito. Aqui estão falando também que é um excelente equipamento para a área de enfermagem. Sim, com certeza. Isso é até um ponto que a gente ia tratar mais para frente, onde a gente indica, por ela ser uma cadeira fácil de posicionar, fácil de configurar, fácil de lavar, ela pode ser usada pelo público da enfermagem, que vai ganhar tempo até para o enfermeiro que está fazendo o banho do paciente, Sim. né? Vai facilitar tempo, porque ela é muito fácil de se configurar, conforto, não vai ter aquela dor nas costas de às vezes dar um banho numa cadeira de banho comum, que tem que ficar agachado. Então, Claro. isso é um benefício, com certeza, para o público de enfermagem para utilizar a cadeira no hospital, por exemplo. Claro. E estão nos perguntando sobre a altura do usuário. Você vai falar disso mais para adiante, né? Isso. A gente vai falar, porque a cadeira ela tem 3 tamanhos. Okay. Ela tem o pequeno, médio e grande. Então, aí no final, a gente vai mostrar um pouquinho exatamente dos tamanhos, de quanto a quanto ela serve, as configurações. Então, a gente pode ir falando disso depois?
Sim, pode. Eu falo por ele que sim pode. Tá bom. Bom, e a grande vantagem dessa cadeira, a gente fala ela que é uma cadeira de banho, mas ela é uma cadeira de posicionamento, porque a pessoa não vai simplesmente estar tomando banho numa cadeira comum, ela vai estar tomando banho bem posicionada, Claro. né? Também ela é uma cadeira de banho, mas a gente tem relatos de pessoas que usam essa cadeira como uma cadeira de atividade, porque ela vai posicionar tronco, ela vai posicionar cabeça, ela vai posicionar quadril, ela posiciona de uma forma tão boa que ela pode ser utilizada em outras funções. Claro que é importante lembrar que o objetivo dela é banho e higiene. Claro, isso é importante, Sé, porque às vezes com tantas facilidades se esquece o objetivo principal. Exatamente. Ok. Mostrando ela aqui um pouquinho de frente para vocês. Aqui, aquela hora que eu mostrei que quando a gente está no tilt anterior facilita na transferência, isso significa que o apoio de pé dela, deixa eu pôr um pouco mais para trás aqui, isso, ele é rebatível. Então, Ok. eu consigo rebater o encosto e facilita para o usuário levantar. Além disso, eu consigo ajustar a cadeira numa altura como um todo, que depois a gente fala disso também. Então, a cadeira completa, ela tem ajuste de altura, para facilitar na altura do cuidador. Tá? Outro grande benefício dos equipamentos da Rifton é que ele não precisa de nenhuma ferramenta para fazer qualquer tipo de ajuste. É importante, sim. Todos os botões que são que estão de outras cores, significa que eu posso fazer o ajuste. Então, por exemplo, aqui no apoio de pé, eu não sei se dá para enxergar que aqui é um botão azul. Dá sim. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu consigo ajustar a altura do apoio de pé, sem nenhuma ferramenta, e o que vai facilitar, por exemplo, também, imagina para um cuidador, para um enfermeiro que está com o usuário sentado e precisa fazer esse ajuste rápido, ele consegue ajustar facilmente sem nenhuma ferramenta. Claro. Aqui eu tenho outro botão azul, onde eu vou trabalhar a angulação do apoio de pé. Então, eu consigo aqui trabalhar a angulação. Tá? É importante lembrar também que, se eu não falei, que todas as rodas, elas giram 360 graus, elas têm os freios independentes, tá? E eu consigo fazer todo esse ajuste com o paciente na cadeira, e é importante lembrar de frear a cadeira para fazer isso. Ah, claro. Sim, importante isso, né? Para não estar transferindo o usuário o tempo todo. Sim. Para a cadeira. Não, perfeito. Aqui entraram mais pessoas, então bem-vindos. A Letícia está mostrando a cadeira de banho HTS e está mostrando os benefícios gerais da cadeira. Tá bom. Alguma mais pergunta ou posso continuar, Janete? Claro, sim. Tá bom. A cadeira, ela vem toda emborrachada. Esse material azul, ele é um material confortável e lavável. Tá? Voltando um pouco nas vantagens da cadeira. Com ela, a gente consegue fazer o ajuste também de profundidade do usuário. Então, às vezes, se o usuário ele é um pouco mais curtinho, um pouco mais comprido, a gente consegue fazer esse ajuste em até 12 centímetros, tá? Até para o Então, crescimento, né? exatamente. Então, eu tenho esses botões aqui na lateral e nele eu consigo trabalhar esse ajuste, tá? Perfeito. Deixa eu frear a cadeira aqui. Bom, outro grande benefício são os apoios laterais de tronco, que é esse daqui que eu estou movimentando. Né? Então, eles se ajustam na altura, eles se ajustam na largura e também na lateral. Então, o que é muito importante? Às vezes, a gente tem um usuário que tem alguma deformidade, por exemplo, alguma escoliose. Então, se eu preciso
ajustar esses laterais de tronco em diferentes posições, eu consigo. Então, se eu quiser colocar esse aqui mais para baixo e com uma angulação um pouco mais aberta, e esse mais para cima e um pouco mais para dentro. Então, até aqui eu consigo trabalhar no crescimento do usuário. No, Então, se é um perfecto. mais curtinho, se é um usuário mais magrinho, se é um usuário um pouco mais cheinho, eu consigo fazer esse trabalho de lateralização do tronco dele. Perfeito. Sí, estão nos perguntando, um momentinho, que desculpem que se escuta. É a quarentena, Janete. Pode ser lavado com qualquer produto. Sim, é uma cadeira de banho, a gente sempre indica lavar com água e sabão, mas também utilizam, principalmente em hospitais, a lavagem desse produto com clorexidina, que é Ok. um antibactericida, que é muito comum utilizado em hospitais. Ela pode ser higienizada, e isso deve ser higienizado entre a utilização de um ou outro paciente. Claro, se é utilizada por diferentes usuários, é bom, né, lembrar esses detalhes. Sim, com certeza. Ok, perfeito. Voltando aqui, eu vou mostrar um pouquinho agora do apoio de cabeça. Ok, Opa, peraí, por causa do fio aqui. O apoio de cabeça, ele também é ajustável. Deixa eu colocar o encosto para ficar mais fácil. Aqui. e aí se enxerga bem. Melhor? Sim. Ele também é ajustável na altura, tá? E eu consigo ajustar ele com essas borboletas que eu tenho nas laterais em diversas posições. Então, Perfeito. tá? Então, e assim, e quem conhece a cadeira, quem já mexeu nela, percebe que ela é muito intuitiva, não só para o profissional, né, para nós profissionais da área da saúde, mas para os pais, para os cuidadores, como os botões eles estão de outra cor e você mexendo nela, você não é muito fácil. Então você consegue, ela é super intuitiva para posicionar no usuário. Perfeito. Sim, por isso o título de nossa live é Gire Sorrisos, né? Porque é um equipamento bem completo, que vai deixar o usuário confortável e também o cuidador, a pessoa que seja, que está ajudando, né? Para o banho. Sim, porque às vezes assim o paciente fica o dia inteiro numa cadeira de roda, às vezes nem é uma cadeira de roda indicada. É, ou tem casos de que fica um paciente no hospital, por exemplo, fica o dia inteiro acamado. Então, por que não, na hora do banho, não ser Sim, um banho confortável, né? Com que ele não tenha problemas posturais, problemas respiratórios, porque como essa cadeira vai posicionar o paciente, ele vai ter um benefício, é que essa questão a gente fala de reabilitação, uhum, ele vai ter essa reabilitação no próprio banho, claro. né? Sim, Porque vai é um facilitar. conjunto de ações, né? Para... Sim, Estão com certeza. perguntando se tem um usuário que estiver fazendo uso de curativo e cair gotas de mercúrio ou outro antisséptico de cor, se corre o risco de manchar e se consiga limpar com solvente. Isso, na verdade, por conta do material, corre o risco, sim, porque ele tem a coloração, e Uhum. eu não indico usar o solvente, não, para não de- danificar o acolchoado, sempre utilizando a clorexidina ou água e sabão. Perfeito. Não, muito bom. Não sei, você quer mostrar um pouquinho, falar sobre os kits, porque temos muitos acessórios, né, na cadeira, então se quer Uhum. falar dos kits e a outra base que tem aí também. Sim. Bom, pensando, o que a gente fez, né? Pensando no público brasileiro, Sim. nós fizemos um estudo e a gente fez uma configuração da cadeira, onde essa configuração ela serve para 90% dos usuários. Uhum. Então a gente desenvolveu o kit. E o que é esse kit? É a cadeira nessa configuração que ela está, com uma base, que é a base tilt com o apoio de pés, o assento e o encosto, já com o acolchoado, o apoio de cabeça, o apoio de tronco, os apoios de braço como os acessórios.
Além disso, ela vem com um cinto borboleta, que é aquele cinto, aquela faixa que vem aqui na parte de frente, né, do peitoral, Sim. para garantir a estabilidade do usuário na hora do posicionamento. Então, a gente desenvolveu esses kits para facilitar não só o prescritor, mas os pais, e de uma configuração muito simples. Uhum. E além desse kit, a cadeira ela tem diversos tipos de acessório. Esse aqui, por exemplo, que eu estou do meu lado, ela chama base de portabilidade. Para que serve ela? Ela imagina que uma pessoa tem a cadeira na casa, porém ela vai viajar. Então, Sim. para ela não precisar levar todo o sistema, inclusive o sistema tilt, o que ela pode fazer? Ela leva só o sistema de assento e encosto, Uhum. coloca na base de portabilidade e usa isso nessa viagem, enfim, onde ela estiver indo. Duas Perfeito. coisas importantes sobre a base de portabilidade. Ela é disponível no tamanho pequeno e médio, e ela é importante focar que ela é para portabilidade, ela não é para ser usada no dia a dia do paciente. Claro, Porque sim. às vezes as pessoas perguntam, por que eu não posso pegar só a base de portabilidade? Porque ela é uma coisa portátil, não é para se utilizar dia a dia. Perfeito. Temos mais pessoal entrando. Bem-vinda, Fer, da Costa Rica. E Augusto também, bem-vindos. Tá. Aí eu não sei, Janete, se você quer mostrar um pouquinho o formulário de prescrição, que eu acho que a gente pode ir falando agora de indicação, como que tira as medidas, os benefícios, né, quais são os outros acessórios. Então, acho que a gente consegue mostrar o formulário e falar sobre eles também. Perfeito. Sim, vou mostrar o formulário e Eu vou também vir vamos, aqui para frente para enxergar o formulário, tá? claro, também para vocês olharem como encontrar isso no nosso site, né? Aí, está na tela, né? Sim. Então, temos a área de brasil.lomedical.com e temos o cardápio aqui de banho e higiene. Aí temos a HTS, certo? E, olá, Renata, bem-vinda. Fernando também, Oi, bem-vindos. pessoal. Temos a HTS e em downloads podemos ver o formulário de pedidos e vou fazer bem grande para ler enxergar. Por mais que ela sabe esse formulário de cor, mas igual, né? Então, aqui estão as medidas que você falava, né? Aí consigo enxergar bem? Eu consigo, não sei se eu consigo. Bom, o que é importante falar que eu acho que é assim, a Rifton ela pensou tanto nos produtos que eles fabricam, que eles decidiram que todos os produtos da Rifton, para a gente definir qual é o tamanho para cada usuário, a gente precisa de uma única medida. Sim. Então, por exemplo, ali a gente tem o bonequinho, né? Então, mostrando que a altura total do usuário é uma guia para a gente selecionar o tamanho do equipamento. Okay. Então, se a gente. Deixa eu só tirar aqui, Janete, a minha câmera. Peraí, 2 minutos. Aqui, pronto. Então, para a gente falar com o tamanho pequeno, ele serve para um usuário de 76 centímetros a 1,17 m e com 34, em até 34 quilos. São esses dois fatores que temos que olhar, né? Exatamente. Talvez as pessoas até possam perguntar, mas e um bebê de 2 anos, por exemplo? Nesse caso, ele ainda não se enquadra dentro da medida. Hoje existe até alguma outras cadeiras, né, que aquelas tipo concha, que vão facilitar para bebês. Então é importante que a HTS ela é indicada a partir de uma criança com 76 centímetros de altura. Mas tem muito para crescer aí, né? Muito. E outra coisa que a gente fala também, quando vai fazer a prescrição, quando o terapeuta vai avaliar para indicar o tamanho, o que a gente procura sempre orientar? Da gente sempre escolher um tamanho que permite o crescimento. Claro. Vou dar um exemplo. Uma criança que tem 1,5 m,
1,5 m ela seria tanto no P, né? Se a gente for pensar de uma maneira geral, olhando, ela é o tamanho P. Sim. Porém, se a gente for pensar que, poxa, por 1 cm, talvez se eu comece a usar e eu vou conseguir posicionar, se eu subir mais o apoio de pé por conta de 1 cm, a gente já acaba indicando o tamanho médio, porque é uma cadeira que vai permitir o crescimento e ela vai usar por muito tempo. Perfeito. Seja, boa tarde, Elizabeth, bem-vinda. Outra paralímpica também. Então, isso é importante na hora de prescrever, importante que quem faça a prescrição seja um terapeuta ocupacional ou um fisioterapeuta, até porque é ele que acompanha o desenvolvimento da criança, ele que acompanha quais são as reais necessidades do usuário, então isso é importante que seja prescrito por um profissional. Claro. Também a pergunta de Emanuel, né? A máxima altura seria alguém de 1,88 m, alguém bem alto. Isso, e com 113 quilos. Claro, tem que ser os dois fatores aí. Uhum. Às vezes, se é uma pessoa com 1,88 m e tem 130 quilos, já não, nesse caso, ela já não se enquadraria para o tamanho grande. Claro. Sim, que é importante da assessoria, né? Uhum, exatamente. Aí no formulário a gente mostra um pouquinho do kit, né? Então, quando o prescritor for preencher, a gente já sabe que, de maneira geral, a cadeira vem naquela configuração do kit que eu mostrei aqui para vocês. Uhum. Porém, ela permite vários acessórios extras. O que são esses acessórios extras? Põe para baixo, por favor. Isso. São acessórios que vão permitir benefícios ou ajustes para o usuário. Eu vou explicar um pouquinho de cada um, tá? Ali a primeira mesa. As pessoas, às vezes, nossa, uma mesa numa cadeira de banho, né? Por que que a gente vai, por qual motivo eu usaria uma mesa? A função da mesa, ela vai muito além do que a gente utilizar ela para comer, no caso da cadeira de banho. Voltando um pouquinho no que eu falei lá atrás, que esse movimento anterior ajuda no trato intestinal, né? Então, eu estou aqui, que esse movimento anterior vai ajudar no trato intestinal. Imagina se um usuário que tem o intestino preso, ele vai estar na cadeira nessa posição, com o cinto, e os braços vão estar aqui, ó, assim. Então, como a mesa ela é anterior, então o usuário ele vai estar nessa posição, apoiando sobre a mesa, e o movimento vai favorecer o trato intestinal. Claro. Então, e assim, isso pensando no conceito da cadeira de banho, qual é a real funcionalidade dela. Mas Sim. também existe casos de pessoas que fazem fono, por exemplo, e para ficar numa cadeira bem posicionada, elas acabam usando essa HTS e a mesa para fazer os atendimentos, enfim, o que precisa fazer durante a terapia. O outro acessório que a gente tem ali é o apoio de coxa. O apoio de coxa, dá para ver, Janete, a cadeira que eu não estou olhando a câmera, tá? Pode compartilhar e aí eu posso falar para você o próximo acessório, se você Tá bom, quiser. é melhor. Então, o apoio de coxa, para que ele serve? O apoio de coxa ele vai vir acoplado aqui do lado do apoio de braço. Então, ele serve tanto para aquelas crianças que, quando, naquele caso, por exemplo, que eu falei, uma criança, a gente vai decidir se é o P ou se é o M. Às vezes a criança é um pouco magrinha, eu consigo, com o apoio de coxa, ganhar um pouco diminuir um pouco a largura, né? Então eu consigo colocar aqui na região da coxa e ter um pouquinho de espaço, e conforme a criança for crescendo, eu tiro aquele apoio de coxa. Sim. Tá? Também utilizo o apoio de coxa para aquelas pessoas que ficam muito com a perna aberta, que ficam com a perna em abdução. Então, aquelas pessoas que ficam assim, eu consigo, com o apoio de coxa, estabilizar a perna na adução, que a gente chama, para ficar num posicionamento ideal. Perfeito. Tá? Qual que é o Depois, outro acessório? o coletor? Bom, o coletor, ele é um coletor, né, de urina e fezes, enfim,
Então, para aquelas pessoas que utilizam a cadeira para o banho, mas elas não têm como colocar a cadeira sob o vaso sanitário, às vezes porque o banheiro é pequeno, alguma coisa assim, como se fosse uma caneca que eu encaixo aqui na parte posterior da cadeira, tem aqui o trilho para encaixar, que vai fazer as necessidades ali, ou seja, ela pode também fazer as necessidades na cadeira, utilizando esse coletor e depois eu descarto as coisas, né? Perfeito. Temos o defletor. O defletor, ele é mais indicado para meninos, porque o defletor, ele é uma capa, digamos assim, que vai encaixada aqui na parte anterior do assento. Ele serve para quê? Para evitar respingos, né? Porque se o menino está fazendo xixi, para não acontecer de ir para frente, né? Essa capa protetora vai fazer com que quando ele faz o xixi, pegue nessa capa e descarte no coletor ou no vaso sanitário. Perfeito. Temos o abdutor. Isso. O abdutor, ele vai fazer a função inversa do apoio de coxa, né? Então, o abdutor, ele é uma capa que vem aqui, né? Um acessório que vem nessa parte anterior da cadeira, que ela serve para quê? Para aqueles pacientes que têm esse padrão, onde os joelhos ficam juntos e eu quero abrir, né? Eu quero abduzir esse paciente, eu uso o abdutor para manter o paciente na posição ideal do banho ou da atividades. E tem todo o posicionamento, né? Que qualquer Sim, cadeira de rodas deveria ter. isso, Claro. com certeza. Temos faixa de tornozelo e faixa de panturrilha. Bom, esses dois acessórios, eles são acessórios que vão na parte do apoio de pé. A faixa de panturrilha, ela vai ser um acessório que vem aqui atrás, ó. Ele vai vir aqui para quê? Para proteger a panturrilha do paciente. Às vezes, um paciente que tem aquele padrão de ficar com o pé para trás, Ah, entendi. Sim. né? Então eu consigo colocar a faixa de tornozelo aqui no apoio de pé e a faixa de panturrilha na parte de trás para evitar que esse movimento aconteça. Aí, Janete, só uma questão de curiosidade, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu vou prender toda a criança no tornozelo para dar banho? Isso é uma questão, tem criança que não vai deixar isso acontecer, né? Então, as pessoas acabam utilizando esse acessório exatamente mais para posicionamento quando vai fazer alguma atividade que não seja o banho. Uma boa, sim. Né? Porque senão imagina, você dá banho numa criança com tudo preso. Não vai ser legal, não vai ser confortável e nem divertido. Claro. Não, perfeito. Que bom que você esclareceu isso. Temos aqui uma pergunta. Qual o tamanho dessa cadeira que você está mostrando? Essa é a P. Ah, P, perfeito. Essa é a pequena. Tá. Então, mesmo, ó, se vocês, eu vou ficar em pé um pouquinho. Aqui ela está na menor altura. Ok. Então, eu só não vou conseguir levantar ela, porque senão meu fone vai sair. Mas eu consigo puxar ela por aqui e subir a altura dela. Perfeito. Tá. Não, beleza. E temos a base portabilidade, que você já explicou, e manoplas. Isso. A manopla, ela é um outro acessório que ela vem... Deixa eu tirar o freio aqui. Que a gente encaixa nessa região da cadeira. Então, são manoplinhas mesmo para você usar para empurrar. Perfeito. Importante também desse acessório. Como a gente fala que essa cadeira, ela é uma cadeira de banho, ela é uma cadeira higiênica, porém, por ela ser uma cadeira de posicionamento, algumas pessoas utilizam para outros fins, né? Como cadeira de atividade, fono, para fazer a sessão de terapia ocupacional. E às vezes as pessoas possam usar essa manopla para facilitar o transporte, né? Para facilitar o deslocamento da cadeira. O que é importante? Que essas cadeiras não podem ser utilizadas no meio externo, porque a gente já ouviu casos de pessoas que, porque tem a manopla, acha que é uma cadeira de roda. Entendi. E na verdade, não é, né? Ela é uma cadeira
de bom posicionamento, que vai dar um Termomoderado maior conforto, para... porém ela não é uma cadeira de roda para ir na rua porque ela tem a manopla. A Claro, função da manopla é para melhorar o deslocamento da cadeira. perfeito. Não, muito bom. Esses foram os acessórios extras. Também não sei se pode nos falar, a gente já falou um pouquinho, mas da higienização, se tem alguma outra dica de higienização. Bom, a higienização dela deve ser feita sempre, né? É aquilo que eu falei, com água e sabão no banho, após a utilização. Quando é um produto, se o equipamento ele for utilizado, por exemplo, num hospital, numa casa de repouso, que não seja de uso individual, sempre fazer a higienização antes e depois e passar a clorexidina para que é antibactericida, né? Perfeito. Temos mais uma pergunta. Fala para uma solicitação da equipe de enfermagem para uso em hospital, se você indicaria um equipamento básico para pelo menos ter como dar banho. Sim. Eu acho que quando a gente pensou no kit, Janete, quando a gente fez todo o nosso estudo no ano passado, pensando no kit, a gente pensou numa configuração básica, aonde que com essa configuração consiga atender diversos tipos de paciente. Então, hoje, para um hospital que atende diversos tipos de paciente, eu indicaria sim o kit, e dependendo da equipe, sei lá, por exemplo, eu vou trabalhar num que é para no hospital onde o maior público é adulto, tentar Sim, com a equipe de enfermagem falar, ó, qual que é a porcentagem ou que de idosos ou de adultos que têm intestino preso, por exemplo. entendi. Então, aí eu indicaria junto à mesa, Sim, porque vai facilitar para ambos os lados na hora do banho. claro. Não, perfeito. Não sei se você responde a pergunta, Manuel, se não nos escreve se você tem alguma outra pergunta disso. Uhum. Sobre a durabilidade também, mas importante, né? Que já Bom, sabemos que cresce como usuário, mas que mais de durabilidade podemos falar? Bom, a durabilidade. Bom, eu sou encantada pelos equipamentos da Rifton, né? A história da Rifton é muito bonita. É uma cadeira que ela é projetada e fabricada nos Estados Unidos, Sim, e eles pensaram de uma forma onde a durabilidade dela é de 5 anos. Então, o custo-benefício para essa cadeira ela é muito grande, é muito grande. Então, quando a gente pensa numa cadeira de banho, imagina que ela está aqui por fora, tem esse uhum. material branco, material plástico, enfim, internamente, dentro dessa cadeira, tem diversas chapas de alumínio. Então, o que eles fizeram? Essa durabilidade deles é tão grande de acordo com o material interno. Claro. Né? E isso faz, por exemplo, pacientes com alto tônus, que é aqueles pacientes com movimento bruscos, ele vai poder usar essa cadeira e ela vai sim durar 5 anos. A Hum. garantia da cadeira, ela é de 1 ano, a garantia. Mas a durabilidade dela é de 5 anos e com certeza, isso eu falo sem dúvidas nenhuma, que eu tenho certeza que a cadeira vai durar 5 anos, no Mínimo, né? mínimo. Sim, perfeito. Sim, isso é bom, porque a cadeira tem esse tilt e tudo que muda, a angulação, o peso, o centro de gravidade, e aí a cadeira tem que ser firme. Uhum. E assim, não sei se você quer falar um pouco da Rifton, Janete, mas quem tiver oportunidade um dia de conhecer a Rifton, eu não conheço, né? Mas se alguém tiver oportunidade um dia de conhecer e entender quem é a Rifton, é importante dizer também que hoje a Long Medical ela é a única importadora que oferece a Rifton no Brasil. Claro. Então, a gente tem uma história com a Rifton também muito parecida. Então, bom, eu sou suspeita, eu sou encantada com todos os equipamentos da Rifton. Sim. Para mim, todo mundo, andador, cadeira de banho, todo mundo tinha que ter um Rifton em casa, porque eu sou suspeita para falar deles. Claro, e sim, o que acontece é que a Gifton é uma empresa americana, mas eles realmente usam tudo melhor, não só de material, mas de tecnologia, de inovação, de até o processo de fabricação, os melhores processos que existem em fabricação,
E o que acontece? Eles escutam o usuário, escutam o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, as professoras, o profissional de saúde, para escutar de tudo o que acontece. E nós realmente passamos essas informações, a Rifton escuta e faz um estudo cada tanto para saber como mais melhorar o produto. E por isso que às vezes nós estamos fazendo lançamentos, né, do novo pacer com alguma coisa diferente e tudo, porque o corpo humano e tudo que é de tecnologia assistiva está evoluindo o tempo todo, né? Então, a Rifton tem essa filosofia de trabalho, realmente que nós podemos dormir tranquilos, que esse equipamento está feito o melhor possível, com a melhor qualidade, para não ter uma consequência que por fabricação serial vai ter um erro. E o erro vai danificar a uma criança ou alguma pessoa que precisa de nós, né? Porque está confiando que vai poder usar um equipamento que nós estamos importando. Então, isso é lindo também. E sim, nós somos os únicos importadores no Brasil e temos revendas autorizadas em diferentes estados. Sim. Não sei se você Sim. quer falar algo mais disso. Não, acho que é isso. Eu acho que hoje a Low tem revenda autorizada no Brasil inteiro, com os profissionais capacitados para atender todos os equipamentos da Rifton, não só o HTS, mas todos os equipamentos da Rifton, e vai fornecer o melhor atendimento e o melhor posicionamento e o melhor produto, com certeza. Sim, temos aqui mais uma pergunta de Renata, que ela não se lembra se também pode fazer recliner e se você pode falar um pouquinho a mais sobre a necessidade do recliner e tilt. Ah, eu acho que eu vou falar, Rê. Ela faz um recliner, sim. Deixa eu mostrar. Então, deixa eu baixar aqui. A cadeira, ela tem o tilt posterior e anterior. O posterior de 15 graus e o anterior de 15 também. Os benefícios do tilt posterior, pensando numa cadeira de banho, ajudar na hora de lavar o cabelo, por exemplo, vai promover o relaxamento. E se por algum motivo na hora do banho o paciente teve alguma espasticidade, alguma coisa ali associada, você consegue promover o tilt posterior para dar aquele relaxamento. O tilt anterior, que é os 15 para frente, ele facilita muito na hora da transferência, não só para o paciente, mas para o cuidador também, tá? E, além disso, a gente tem o recliner do encosto. Então, eu consigo fazer a reclinação, tá? E aqui eu tenho um movimento, não é nem reclinação a palavra, mas eu consigo inclinar o encosto para frente em até 6 graus, que esse movimento vai favorecer o paciente na hora de fazer as necessidades no banheiro, por exemplo, quando eu colocar ela ou sob o vaso sanitário, ou quando eu utilizo o coletor. Perfeito. Não, mas acho que era isso que tínhamos para oferecer para vocês. Não sei se tem alguma mais dúvida, né, antes de fechar. Este é nosso terceiro, né? No terceiro Terceiro. sextou com Capacitaló. O próximo sexto vamos ter uma entrevista com Betty, a campeã paralímpica. Então, aí temos umas surpresas, podem olhar mais informações, vai ser no mesmo horário, às 14 horas, no nosso Facebook. E a Renata está solicitando se pode falar a diferença da necessidade, quando precisaria recliner e quando precisaria tilt. Então, isso na verdade pensando no. A gente está pensando num banho, né? Eu não estou pensando num posicionamento, numa prescrição da cadeira de roda em si, porque eu acho que esse posicionamento a pessoa não vai utilizar ele o tempo todo, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar, paciente espástico, eu indicaria para usar essa cadeira. Paciente que tem algum encurtamento, eu consigo também utilizar o recliner do encosto para frente. Que mais? Paciente com refluxo,
Mas assim, é pensar que a cadeira de banho ela vai ser para esses pacientes no momento do banho ou da atividade, não para um paciente que fica 24 horas numa cadeira, né? Eu acho que isso é importante na avaliação e é importante que essa cadeira ela seja pensada e usada principalmente como cadeira de banho. Perfeito. Aí nos estão solicitando fazer um resumo, pode ser um vídeo, né? Só da explicação do produto e disponibilizar para enviar para a classe dos enfermeiros. Bom, eu acho que a gente pode enviar, até se vocês. A gente tem um vídeo desse resumo, inclusive esse vídeo a gente postou no Facebook que a gente fez, então tem no nosso Facebook também. Se olhar, já tem esse vídeo com o resumo do HTS, Podemos mas encaminhar. mas de qualquer forma vai ficar anotado, eu encaminho o vídeo que a gente tem. E acho que é isso. Sim. A Renata também fala, né, que ela vê a vantagem do tilt posterior para ajudar na transferência. Isso mesmo. E, inclusive, porque vai ajudar na transferência, porque a gente rebate o apoio de pé aqui, né? Claro. Então, é muito mais fácil para o paciente para subir e para fazer a transferência. Perfeito. Não, então, é isso, acho, né? Se não tem alguma outra pergunta. Então, Acho. obrigada a todos pelas perguntas. Lê, você quer adicionar algo mais? Não, acho que é isso também. Agradecer. Quem tiver mais interesse, entra no nosso site, né? E se quiser tirar mais algumas dúvidas, os clientes que têm meu telefone ou quem tiver pode entrar em contato comigo, ou se não, pode mandar um e-mail para o infobrasil@lowmedical.com e a gente vai respondendo as perguntas. Entra no site, nosso site está com bastante conteúdo legal, então entra lá, pega as prescrições. Não sei quem viu, a gente coloca no nosso formulário de prescrição os principais benefícios do produto, então isso ajuda muito para o prescritor na hora do atendimento e do entendimento do equipamento também. Perfeito. Então, tá bom. Obrigada, Lê. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau.